e último encontro, Apropriações Temporárias para uma Arte Permanente, Adriana Sansão Fontes. Este é um resumo do encontro de leitura e debate do texto das intervenções temporárias aos espaços coletivos, de Intervenções Temporárias, Marcas Permanentes, Apropriações, Arte e Festa na Cidade Contemporânea, de Adriana Sansão Fontes, 2013. Esse texto que a gente propôs, ele vem desse livro, né, que o Diego está na mão ali, Intervenções Temporárias, Marcas Permanentes, né, Apropriações, Arte e Festa na Cidade Contemporânea, da Adriana Sansão Fontes, que, como a gente já tinha dito no encontro passado, é uma arquiteta. Esse livro ele foi baseado na tese da Adriana Sansão e foi transformado num livro, né, nesse bonito livro. Eu achei ele bem lindo, bem bonitão. Sim. E aí, né, para além dessa questão visual, ela traz, então, as reflexões e a própria ideia, né, da tese dela, muito ligada à questão da amabilidade urbana, mas também de uma construção de espaço público para além do conceito de espaço público que a gente viu até então e que a gente discutiu bastante aqui, como também eu já tinha dito no outro encontro, né? Então, ela alarga, né? Ela deixa mais elástico esse conceito e é isso que ela tenta trazer nesse texto. Esse texto, só para que a gente se situe, ele está dentro desse livro, no primeiro capítulo, quando ela está apresentando os conceitos, né, teóricos ali, que ela vai trabalhar ao longo de todo o texto, e ela dá alguns exemplos dos estudos que ela fez na tese, que ela traz também para a gente. Então, ela tem estudos de intervenção urbana, né, artística, de festas, de apropriação de espaço público por meio de alguns grupos sociais, como skatistas. Então, ela pega alguns desses exemplos e vai trabalhando com ele ao longo do livro. Mas esse subcapítulo que a gente leu, que é a sexta parte do capítulo 1, ele é como se fosse um compiladão de todos os conceitos que ela vai trabalhar ao longo do livro. E aí, por conta disso, a gente começa justamente, né, perguntando, com esse último texto que a gente trouxe, o que vocês sentiram que esse texto, né, trouxe ou acrescentou em relação ao que interessam a vocês, né, o que lhes interessa sobre arte urbana e os debates que a gente fez. E eu queria instaurar também um possível encaminhamento para essa pergunta que a Gabi nos coloca, que está logo no trecho de abertura ali do que a gente leu, na página 110, a Adriana Sansão Fontes coloca uma citação do Giovanni Lavarra, que eu gosto muito, e que ele tem ali uma palavra especialmente instigante para mim. Ele vai dizer: o espaço público hoje é um conjunto de comportamentos que cristalizam em um lugar que não tem necessariamente uma natureza jurídica pública, embora tenha capacidade de oferecer a seus habitantes potenciais um marco para um ato de compartir coletivo, mesmo que temporário. A gente vem um pouco pensando o espaço público ao longo desse nosso encontro para além da questão da institucionalidade, mas por modos de uso, ocupação, de hábito e habitar, né, que me parece que são relações, né, uso, ocupação e hábito, habitar, são relações muito importantes e chaves de leitura interessantes para a gente pensar o que a gente vem chamando de espaço público. Aqui, o Giovanni Lavarra ele traz uma outra palavra bastante interessante, que é pensar o espaço público como um conjunto de comportamentos. Então, se a gente pensa que, ao fazer a nossa arte no espaço público, a gente fomenta um espaço de construção e de troca que extrapola a subjetividade ou a simbolização, a apropriação individual, que a gente vai remeter à questão do privado.
então a gente quer que a nossa arte ela instaure um espaço de visibilidade e um espaço de diálogo, um espaço de criação compartilhada que tensiona em relação, que propõe em relação ao público, né? que nos leva a pensar da perspectiva desse espaço quanto público, quanto espaço coletivo, espaço de encontro, espaço de intercâmbio. Qual é o conjunto de comportamentos que inaugura a perspectiva artística que a gente almeja, que a gente busca no espaço público? Então, pensar, me parece que a possibilidade de responder à questão que a Gabi nos coloca também é estarmos semeados, estarmos instigados, estarmos em estado de produção de outros modos, ou de indagação dos nossos modos de se comportar nesse espaço para fundar ele enquanto público, e que isso talvez diga o que nos interessa sobre a arte urbana na ação. Eu fico um pouco pensando nas classificações, né, que ela coloca, que podem ser várias cidades, cidade chip, cidade do espetáculo, né? Como isso é doido para pensar para a arte, que a partir da identificação dessa cidade em alguma dessas categorias, a gente consegue também pensar o modo de comportamento e quebrar esse modo de comportamento com a arte, com alguma ação, né? Eu gosto muito também da Gabriela Sofia, quando ela traz o conceito de espaço de ação compartilhado, porque a cidade nada mais é do que um espaço de ação compartilhado, seja comportamental, seja afetividade, enfim, para trazer um pouco a ideia da lugaridade, enfim, né, dessas coisas. E eu fico pensando exatamente nessa amálgama que a cidade, que esse espaço urbano, que essa coletividade individual traz, e como que, enquanto artistas interventores, invasores, ou só compartimentalizadores dessa coisa de dividir alguma coisa, como que a gente pode, enquanto artista, enquanto público também, fazer dentro desse espaço. Eu sempre penso numa ideia de quebra, né? Numa ideia de o espaço está dado, mas o que a gente pode fazer dentro desse espaço para, acho que quebrar é uma palavra forte, mas não quebrar, mas transformar, ou remodelar, ou deslocar, para que isso se transforme em outra coisa, ou em algo mais afetivo, em algo mais efetivo, ou só lançar um novo olhar sobre aquele mesmo canto. Do que a Sansão, né, Sansão Fontes, ela tenta trazer, assim, ao meu ver, com esse texto. Quando ela trabalha com esse termo, né, amabilidade urbana, que ela vai defender ali no texto dela, ela se embasa muito, né, na ideia de topofilia, que a gente já falou aqui, né, que o Tua trabalha, com base no Bachelard, enfim, né, essa ideia de amar os lugares. E ela depende muito, né, na perspectiva dela, da relação, né, da mediação entre três esferas, que ela vai dizer que é a esfera física, social e temporal, né? Então, quando ela se propõe a trazer uma forma de amar o espaço público ou amar o espaço urbano, que é o que ela pretende ali, né, com o livro, que é o intuito do livro, né, ela diz que justamente a ideia é trazer uma reversão desses espaços que eu me permito chamar de espaços concebidos, né, muito influenciada pelo Lefebvre. Mas esses espaços, né, que a gente vê que ela, inclusive, elenca através da leitura do Vasquez, quando ele usa, né, aqueles vários tipos de cidade, ele está falando justamente dessa cidade que tem que ser
revista, tem que ser repensada, né? Quando ela traz essa ideia, eu acho que ela puxa novamente a gente para um debate que a gente já trouxe, mas que é aquela ideia de pensar numa crise do espaço público, né? Que o Valverde falou muito no texto dele. Então, eu vejo assim que por mais que haja uma tentativa dessa reversão, essa tentativa sempre se embasa nessa utopia mesmo do espaço público, né? Nessa crise, nessa ideia de que talvez era melhor antes, né? Ou do jeito que está é muito errado, né? Como se assim, como se as próprias pessoas, como se o próprio social, como se a própria organização da cidade, das pessoas não fosse capaz de ver, de visualizar, de entender o espaço, de usar o espaço já de uma forma subversiva, sabe? Eu penso um pouco nisso. Então, que talvez tenha essas amarras ainda, por mais que ela traga um monte de exemplos em que o espaço coletivo, né, é um espaço que transforma mesmo, né, um espaço que inclusive faz com que a gente pense que o conceito de espaço público e privado não seja mais uma dualidade simplesmente. E aí eu gosto e também me preocupo um pouco, me incomodo com a questão do esquema que ela faz no final do texto, não sei se vocês viram, mas em que ela coloca, por exemplo, que os espaços coletivos, eles são muito importantes para a formação de identidade, por exemplo, mas a arte pública pouco. E aí eu fico pensando como pouco, né? Se a arte pública ela tem tanta relação, assim, quando a gente está, né, ela cria tanta relação com o espaço, ela cria lugaridades, né? Ela é capaz de criar. Então, por que tão pouca relação, sabe? É lógico que ao longo da tese, ao longo do texto, eu acredito que ela desenvolve muito melhor isso, mas que quando ela transforma isso num esquema, parece que ela tira toda a riqueza, né, desse social, que ela tira toda a riqueza dessa vivência, desse viver, desse experimentar a cidade, sabe? Quando ela coloca aquele esqueminha ali no final. Não sei se vocês têm essa impressão, mas Traz muito a questão das festas, né? Dessa questão de ocupação do espaço urbano. Eu não consigo não pensar, por exemplo, na cena que eu vivo como artista, que é a cena eletrônica e essa cena de ocupação mesmo de espaço, numa proposta, inclusive, até de trazer corpos para eles serem vistos, né? Eu queria até trazer aqui um pouco da experiência de contato que eu tive em BH, que lá em Belo Horizonte a cena eletrônica é um pouco diferente daqui em Curitiba, né? Pelo menos eu comparo um pouco as duas, assim. Onde lá as festas eletrônicas, elas são de ocupação de viaduto, elas são de ocupação de rua, as propostas, inclusive, em épocas de, né, carnaval, essas épocas em que há uma movimentação cultural maior, é um pouco essa de trazer essas identidades que, né, numa ideia de como é projetado o espaço urbano, muitas vezes a ideia é que pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas não conformantes de gênero, elas acabem elas sejam vistas e elas sejam organizadas, inclusive à luz do dia, para que as pessoas vejam esses corpos vistos estranhos e não normalizem, né? Mas se acostumem a olhar com essas existências, assim. E aí eu não consigo entender, eu fiquei muito confuso até nesse esquema que ela faz, assim, porque eu óbvio que a arte pública ela se relaciona com a formação de identidade, mas para mim ela tem uma ligação direta, né? Não é através desse esquema que ela faz que, a meu ver, assim, dá uma sensação um pouco da identidade ser indiretamente influenciada pela arte, né? Quando na verdade eu acho que a arte ela tem uma construção simultânea com essa construção de identidade. E aí eu vi isso assim, tipo, porque eu acho que talvez o fato dela construir essa associação com uma ideia de uso temporário de certos espaços, né?
talvez, assim, até dá para entender, mas eu acho que, tipo, talvez seja exatamente esse o sentido, assim, né, de um uso temporário que gera efeitos que são permanentes, no sentido de que esses efeitos vão continuar reverberando, né. E eu acho bastante interessante, aproveitando que a fala está comigo, se a gente olhar para a maneira como ela, para os três princípios que ela coloca em seguida, para falar sobre as intervenções temporárias. Por causa disso que me interessa particularmente esse trecho. Então, quando ela coloca a dissolução dos domínios, a formação de identidade e a reconquista do espaço, ao descrever esses três elementos, ela traz aspectos que podem ser chaves de leitura, não da criação de espaços coletivos apenas, mas do que a gente vem apontando aqui como constituintes de uma arte urbana que se pretenda interventiva, né? Quando a gente fala da intervenção urbana em arte, a gente está falando de uma proposta que traz a dissolução dos domínios no sentido do público e do privado, né, do tensionamento do público e do privado. A intervenção urbana, em geral, ela toma um pelo outro e, desse modo, produz um certo ruído. Um trechinho que está ali na passagem da página 119 para a página 20, né? Quero ler com vocês. Ela vai dizer: porém, uma vez que os espaços de domínio da coletividade vêm mudando radicalmente de configuração, de modo cada vez mais acelerado, o esforço das nossas cidades seria, então, o de coletivizar esses espaços ambíguos, fazendo-os ser cada vez mais públicos. Porque a boa cidade é a que consegue dar valor público ao privado. Isso é um passinho de Solá Morales, mas eu vou repetir porque eu acho essa frase bastante importante. Assim. Coletivizar esses espaços ambíguos, fazendo-os ser cada vez mais públicos, porque a boa cidade é a que consegue dar valor público ao privado. Eu sigo. Algumas atitudes reveladas pelas práticas de intervenções temporárias vêm ao encontro dessas ideias, no duplo sentido do conceito de dissolução dos domínios. Tanto os espaços públicos são absorvidos por usos particulares, quanto os espaços privados adquirem utilização coletiva. Rubio, Reynoso e Fernandes atentam para as novas relações público-domésticas, que hoje são mais complexas e ricas que antes, sobretudo nos espaços intermediários, que possibilitam simultaneamente o doméstico, por serem constituintes de privacidade, e o público, por suas possibilidades de se converterem em espaços de cumplicidade. Me parece que esse lugar do tensionamento do público e do privado pode ser uma chave de leitura bastante interessante para a gente pensar a arte que a gente faz e a arte que nos interessa no espaço público. Então, a gente tem o espaço público como aquele espaço que não vai ser o espaço de todos, né? Como a gente aqui já observou a partir de outras leituras. Ele vai ser, sobretudo, na contemporaneidade, o espaço de ninguém. Né? O espaço público como aquele espaço que está cada vez mais esvaziado, cada vez mais enfraquecido, porque os usos coletivos vão migrando para espaços particulares. Então, você tem esse espaço... e aí tem uma coisa... Desculpem, a minha fala está um pouco longa, mas eu vou fechar ela já, depois eu retomo para falar dos outros 2 pontos. Tem uma nota de rodapé que eu acho bastante interessante, que está ali entre a página 111 e 112, que a Sansão Fontes ela vai fazer o seguinte apontamento. Sobre a cidade modernista, Souza, 2004,
coloca que esses espaços de permanência tenderam a desaparecer ou ocorrer em locais especializados, minando os encontros sociais, casuais e fortuitos. A gente vê isso radicalizado agora na pandemia, né? Uma das coisas que a gente mais perde no ambiente informático é que a gente só encontra as pessoas em que a gente vai encontrar. A gente não tem mais a possibilidade da gente estar em um espaço por um outro motivo e ter um encontro fortuito. Ou a gente vai para um espaço como alguns sites especializados nisso, em que o encontro fortuito é o objetivo. Então, você vai entrar lá, vai compartilhar a sua câmera para encontrar alguém no mundo que você não sabe quem é. Ou então você vai para fazer uma outra coisa e você não corre o risco de encontrar alguém. Ou seja, a gente não tem esse atravessamento, a gente diminui cada vez mais e progressivamente a capacidade que o espaço público tem de nos instaurar imprevistos e de que outros espaços possam emergir desse confronto. Quando a gente, para fechar com a questão da arte, quando a gente pega um espaço público que se inaugura nesse momento como um espaço de ninguém e faz lá um gesto de reapropriação, de simbolização desse espaço, que é, em alguma medida, um processo de privatização, nesse sentido em que eu tomo aquele lugar como um lugar que representa a minha individualidade. Então, eu instauro ali um gesto que é absolutamente pessoal, mas eu não me aproprio desse espaço completamente, eu permaneço esse espaço como um espaço de negociação, eu fundo, ao mesmo tempo que eu fundo o privado no público, eu publicito aquele espaço recém-apropriado. Essa tensão que vai se construindo no fazer de maneira dialética, de maneira paradoxal, ela propõe a fundação de outros espaços, ou seja, ela subverte essa oposição entre privado e público e ela induz a processos de reconstrução do que seria o espaço público, né? Ela induz a síntese, ela induz a composição compartilhada desses novos espaços que estão por vir. Eu aproveito, então, que ficou essa deixa, Diego, e com tudo que você falou, para lembrar de uma coisa que a gente discutiu lá no primeiro encontro, que a gente já tinha começado a falar, que era assim, o quanto a legalização, né, a normatização, ela cria nos espaços públicos o impedimento de certas, né, de certas ações, de certos agir, né? E aí, quando você fala isso, né, que no momento que eu privatizo aquele lugar, mas não privatizo do ponto de vista de comprar, né? Mas eu deixo, eu coloco aquela esfera privada dentro do público, por um tempo, pode ser, né, efêmero, para deixar mais elástico mesmo essa dualidade que hoje a gente viu, né, acredito que ao longo dos textos isso se reforça, ela não existe mais, né? Ela traz para mim ela me convence cada vez mais de uma coisa, que eu não sei se todos concordam, mas que a gente vê muito como problema essa questão de apropriação. Por conta das normas, por conta da legislação, por conta dessa utopia que a gente falou do espaço público, que assim, quando você vai lá e toma um pedaço do espaço público para fazer uma ação sua, ou para né, mesmo que seja temporariamente, você tá criando um problema. Você tá necessariamente criando um problema. Isso é errado, né? Essa tensão... E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que colocar o indivíduo e colocar essa apropriação individual também no espaço público não é problemática. Pelo menos isso é que eu penso. Não sei se vocês concordam. Porque, assim, claro, quando eu penso em privatizar por meio do capital, quando a gente fica preso a essa palavra privatização em relação ao capitalismo apenas, sim, isso é um problema, né? Porque a gente está falando de um espaço que, teoricamente, é de todas, de todes, enfim, de todo mundo. E aí, quando se você entende dessa forma,
se você pensa que em determinado momento, sim, qualquer pessoa pode se apropriar do espaço público, isso deixa de ser um problema, sabe? Porque é justamente por isso, porque a gente fica criando essa dualidade de privado e público, e não existe. Como que a gente quer organizar isso? Eu penso muito quando a gente estudou, eu e a Sol, a gente já escreveu um trabalho sobre os artistas de rua, a gente pensou como a legislação de Curitiba, por exemplo, ela tenta o tempo todo normatizar ou legalizar o artista de rua, mas ela só prejudica, porque ela cria espaços que são possíveis, como que fala? Delimitações que são possíveis para o artista agir. Então, se está do lado de um torelhão, ele não pode agir. Se ele vai alcançar não sei quantos decibéis, ele também não pode tocar. Se tem mais de um artista em um raio de 10 metros, ele não pode estar ali. Se tem feira, ele não pode estar. Ou seja, você quer normatizar ou você quer expulsar, né? Ou seja, sabe? Então, eu acho que não tem que ter. Essa ideia de querer normatizar tudo, de colocar tudo em lei, é muito ruim. Porque você mais impede do que possibilita, mesmo que você tenha uma boa intenção, mesmo que você queira criar uma boa cidade, não cria, porque impede mais, sabe? Então, cada vez mais eu penso, vamos parar com essa mania de falar que privatizou o espaço, se apropriou do espaço, é ruim, sabe? Mesmo que seja, às vezes, por um aspecto comercial, mesmo que seja, eu não vejo isso de uma forma tão problemática. É claro, se a gente pensar do ponto de vista só capitalista, isso vai se tornar muito problemático, eu entendo. Mas eu acho que a gente tem que saber dividir, sabe? A gente tem que saber dividir um pouco isso, assim, ou parar de querer colocar que a privatização do ponto de vista de entender o espaço público enquanto privado é um problema sempre. Mas sabe o que eu acho a respeito disso também? Que até pode, né? Mas não pode ser hegemônico nem hegemonizar. Me parece que o público ele tem este poder hierárquico de alguém, aquela coisa meio panótica, né? É de todo mundo, não é de ninguém, mas tem alguém que vai regular. E eu acho que um pouco dessa regulação, dessa normatização, ela está ligada, não sei, estou viajando, tá? Naquele sentido que o espaço público ele tem que ter movimento. Então, porque é isso, é um espaço que você não pode parar, você não pode privatizar, você não pode suspender. Então, é um espaço de passagem, de circulação, não sei o que, não sei o que. A partir do momento que a gente privatiza, a gente suspende essa movimentação, a gente para um pouco e faz a pessoa olhar para aquilo de uma outra forma e entender aquilo de uma forma mais privada, como a gente está falando de público e privado, né? Seja artista, seja o cara que vende o espetinho, o cachorro-quente, não é mais uma rua, não é mais um espaço de passagem, é um local de parada, então eu vou parar para comer, eu vou parar para assistir um espetáculo, eu vou não sei o quê. E isso muito facilmente pode sair do controle de quem está olhando. Então, não sei, estou pensando nessa ideia mesmo de controle que acaba excluindo, que nem a Gabi disse. Então, vamos normatizar, mas não pode ter isso, mas não pode passar de tanto. Esse controle exacerbado acaba que exclui, que anula mesmo essa possibilidade do público e privado, que eu também concordo que ela já está na corda bamba faz um tempo, né? A gente já não... Essas esferas, elas ficam se trocando e se destrocando e enfim, a arte está aí para jogar mesmo. Um pouco na deixa da Gabi, nessa questão de talvez não haver, né, de forma concreta, essa dualidade, né, entre público e privado e etc. Tendo como base, né, a questão das apropriações, né? Eu tenho amigos que que trabalham com arte urbana aqui em Luanda e passam de diversas dificuldades, né, com essa questão de não terem a facilidade, né, de terem acesso aos espaços para fazer as intervenções. E quando aparecem pessoas talvez ligadas ao governo, ao legislador, alguma coisa parecida,
quase que pioram a situação, porque condicionam bastante, esse muro pode, esse muro não pode, esse muro dá acesso à área do tribunal, esse não. Há um monte de questões que fazem com que essa questão em si, né, das apropriações dos espaços públicos nas cidades sejam, de fato, não sei se coloca a palavra problema, né, mas é problemática, de certa maneira. Camila diz assim: não queria deixar de comentar, no entanto, que até além desse texto de hoje, o quanto foi importante essa ideia da utopia do espaço público. Reli o Richard Sennett nesse final de semana, Carne e Pedra, e logo no primeiro capítulo, quando ele fala de Atenas, veio novamente essa ideia de como muitas vezes também as ações quase buscam trazer uma ideia utópica de um espaço público que nunca existiu. Mais ainda, e talvez a dúvida que me fica desse último texto, também a questão utópica de um espaço de compartilhamento comunitário que seja uma espécie de equilíbrio, ou que exclui as tensões, como se a arte pública, arte no espaço público, tivesse como, entre aspas, função, apaziguar determinadas complexidades. Eu queria aproveitar para trazer para tentar desenrolar mais duas questões que são suscitadas pela Adriana Sansão Fontes nos trechos que a gente leu e que eu acho que podem ajudar a ser chaves de leitura para a arte que a gente pretende. Então, eu tinha falado um pouquinho a respeito da dissolução dos domínios, né, que é essa relação entre o público e o privado. Ela coloca mais duas questões, que ela vai chamar de formação de identidade e de reconquista do espaço. Elas se relacionam com questões que a gente já falou aqui. E eu vou ler aqui um trechinho do Formação de Identidade. Está ali na página 122. Ela vai dizer: outro tema que remete à manipulação dos espaços coletivos contemporâneos é a apropriação. E a Imborden relaciona o termo à ideia do espaço descoberto, ou seja, a adoção e exploração de determinado espaço físico, revelando usos diferentes das funções originais para as quais ele foi criado. Segundo o autor, a apropriação não pode ser entendida à parte dos ritmos temporais. A apropriação não é o simples reuso de um edifício ou espaço, mas o retrabalho criativo desse espaço-tempo. Eu vou pular um trechinho para ler o começo do próximo parágrafo. Ela diz: a intervenção temporária na forma da apropriação, portanto, é uma ação exploradora de nichos e de experimentação do terrain vague, cuja potência está no sentido da promessa, do possível, da expectativa em termos futuros. Nesse caso, expectativa de afirmação de espaços coletivos. Fecho aspas. De fato, esse processo de formação de identidade, que é o que a gente vem chamando aqui de apropriação, fala de um processo de simbolização que vai dar o sentido de lugar ao espaço, né? Acho que a gente falou disso algumas vezes quando a gente trouxe essa possibilidade. Pensar como a nossa ação propõe apropriações específicas que vão lugarizando, também é a gente pensar nas estratégias de que esses espaços eles não sejam normatizadores. E é esse o ponto que eu queria trazer para a gente conversar. Quando eu crio uma determinada configuração dura de espaço público,
E desse modo, eu proponho antecipadamente quais os lugares em que devemos caminhar e não devemos caminhar. Devemos sentar e não deveremos sentar. Devemos nos apropriar fazendo uma apresentação artística ou não devemos apenas transitar, né, e ceder a outros usos. Quando a gente faz isso, a gente, independente do uso que a gente dê para aquele espaço, essa configuração, que eu vou chamar de configuração dura, ela vai propor usos monolíticos desse espaço. Nesse sentido, ela diminui a capacidade criativa, a capacidade produtiva que o espaço de encontro tem, de proposição, produção e espacialização de outros modos de ser e de conceber o que é o espaço público em si. A arte que a gente propõe, ela pode, nesse sentido, entrar não num processo, não numa disputa de normatização, mas na instauração do espaço público como espaço que não seja normatizador. E, nesse sentido, instaure comportamentos que não tenham que se submeter a usos que são pré-dados por outras instâncias, sejam elas o Estado, sejam elas órgãos, entidades particulares, né, que venham a propor determinados usos. E é desse ponto que eu vou fazer uma breve referência ao terceiro ponto, né, que é quando ela fala da reconquista do espaço e vai dizer ali na página 125. Borja e Muxin apontam o espaço público como uma conquista democrática que implica iniciativa, conflito e risco, além de legitimidade, força acumulada, alianças e negociação. Eu acho que pensar se as proposições que a gente faz ao criar espaços criativos, ao propor espaços criativos, ao recriar espaços em que a configuração do espaço público não seja normatizadora, a gente pode se perguntar, né, como uma segunda pergunta, se a gente fortalece espaços em disputa, né? Se a gente fortalece espaços em negociação a partir desse encontro. A gente está trabalhando para que hajam conflitos, para que hajam alianças, para que hajam negociação, ou a gente está entrando na mesma lógica e tentando promulgar uma nova normatização que seria melhor dessa que está dada, né? E eu acho bastante interessante quando a gente, por exemplo, vai perguntar para pessoas que estão interessadas em começar a fazer trabalhos de rua, no que essas pessoas gostariam de atuar. E muitas vezes a gente tem, nos cursos que são dados pela Condonde, uma resposta que talvez seja uma resposta que também já lhes tenha ocorrido em algum momento, que é o fato de que o uso das ruas para se colocar lixo, né, ou jogar lixo nas ruas, nas calçadas e tal, é algo que incomoda, e as pessoas gostariam que isso não fosse feito, gostariam de fazer uma ação nesse sentido. E é muito interessante quando a gente, ao perguntar o que é que deveria ser feito no lugar disso, instaura espaços de negociação. Então, enquanto alguém diz, tem que jogar no lixo, outra pessoa diz, não, a gente tem que reciclar, né? A gente tem que criar vários containers diferentes. E aí outra pessoa diz, não, a gente precisa reduzir. Essa coisa de reciclar já não dá mais sentido. E aí a gente vê que talvez mais do que propor espaços onde uma normatização se impõe, um normal se impõe diante dos outros, e a gente obriga as pessoas a fazerem determinadas coisas, pode ser mais útil que a gente crie esses espaços de diálogo e de negociação, de conflito positivo, de conflito que não submete o outro, né, que não termina por submeter o outro, mas que termina por uma posição dialética, em que a gente possa encontrar
coisas que a gente não previa a princípio. Me parece que esses 3 pontos, a reconquista do espaço, a formação de identidade e a dissolução dos domínios, podem ser chaves de leitura e de criação de alguns subsídios para pensarmos a arte que a gente propõe para o espaço público e a arte que a gente já faz nesses espaços. É isso, acho que essa seria a minha fala final, por isso que eu também proponho esse texto, né, que eu acho esse texto interessante, porque acho que ele nos impulsiona para o nosso modo de fazer a nossa arte, né? Ele nos dá essas possibilidades de pensarmos no que gostaríamos, no que estamos fazendo, no que gostaríamos de fazer.